Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula do curso de hipnose clínica. E aqui a gente vai falar um pouquinho agora da hipnose científica, tá? Como ela foi reconhecida, a gente já viu na última aula, né, que ela deixou de ser algo místico, ela começou como algo mais místico, sobrenatural, e foi passando ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, para algo mais científico, mais bem estruturado, né? Deixa eu arrumar aqui. Algo mais bem estruturado, e lá no século XIX, ela passou a ser vista através de uma abordagem científica, o que trouxe inúmeros avanços na área da hipnose e da hipnose clínica, né? Bom, vamos lá. Vale ressaltar, tá, que não existe a hipnoterapia ou hipnose clínica é apenas um nome, é uma convenção, é como a gente convenciona chamar. Mas não existe nenhuma abordagem terapêutica baseada na hipnose. Existem as abordagens terapêuticas e a gente pode aplicar a hipnose junto com elas, né? E como eu já falei várias vezes da TCC aqui, né? A TCC é a que mais se encaixa, é a que mais combina com a hipnose clínica. Então vamos lá. Como que a hipnose passou a ser científica e o que torna uma coisa algo científico? Vale lembrar que a hipnose não era uma ciência, ela é científica. Ela é cientificamente comprovada, é provado que ela funciona, que ela tem grandes benefícios. Mesmo assim, muitos profissionais da área da saúde, apesar de seus conselhos reconhecerem, ainda não conhecem a hipnose. E como a gente comentou na outra aula, aqui no Brasil, ela está muito atrasada, né? Ela foi proibida desde 1951 até 1990 e em 1990 ela foi liberada, tá? Teve uma pressão da Igreja Católica para proibir ela, né? A hipnose, ela foi proibida durante muito tempo. Então se criou uma aura mística em torno dela, as pessoas usavam outro nome e não era difundida, não era divulgada no Brasil. Então, agora, ela é permitida, vários conselhos como medicina, psicologia, fisioterapia, odontologia, reconhecem, mas a maioria dos profissionais não conhecem, tá? Até um detalhe, eu não conheço nenhum, pessoalmente, eu não conheço nenhum psicólogo, nenhum fisioterapeuta, nenhum dentista, nenhum médico que utiliza a hipnose. Nenhum. Pessoalmente, eu não conheço nenhum. Conheço alguns através dos grupos que eu participo, né? Mas, pessoalmente, eu não conheço nenhum. Eu moro numa cidade com 180 mil habitantes. Não tem nenhum profissional preparado que conhece a hipnose aqui na região. Mas muito se dá por causa dessa questão mística e por ela ter sido proibida durante muito tempo, né? Enquanto que na Europa, ela já vem sendo estudada como algo científico desde o século XIX. Então vamos lá. A gente tem alguns princípios, tá? Tem 4 princípios básicos ali para dizer, para mostrar, para trabalhar com a hipnose científica, tá? O primeiro é a fundamentação teórica. Eu falei na primeira aula que a gente ia ver um pouquinho da história, como ela começou, como ela foi se tornando científica. Por quê? Porque essa é a fundamentação teórica. A gente precisa entender um pouquinho de onde a hipnose veio e como ela se tornou o que ela é hoje. Fundamentação teórica. Entender como que funciona o transe hipnótico, a sugestionabilidade, o papel desses comportamentos automáticos, no caso, né? A gente vai trabalhar isso mais a fundo, tá? Ter um conhecimento teórico permite ao terapeuta trabalhar com a hipnose de uma forma mais precisa e mais assertiva. O segundo princípio são as evidências empíricas, são aquelas evidências observáveis, né? Tudo que é científico exige que o terapeuta baseie sua prática em evidências empíricas. Isso envolve pesquisas científicas, estudos clínicos, tá? Revisões sistemáticas. E eu vou te ensinar aqui também, mais além, tá? A gente vai ter uma aula só ensinando a pesquisar e como pesquisar bons artigos científicos, tá? Como encontrar bom material científico. Então, a gente precisa... O que é uma revisão sistemática, né? Como identificar se o artigo é bom ou não, se ele tem uma validade acadêmica, em qual categoria ele se encaixa, tá? Por exemplo, uma revisão sistemática, você pega vários artigos que já foram feitos e você revisa esses artigos, você coloca alguns limites no caso, né, faz um recorte do que você quer procurar, você pesquisa vários artigos, acha um monte, vai tirando aqueles que não se enquadram dentro do recorte e você faz uma revisão para ver os principais achados, ver se esses principais achados vão se complementando ou se eles acabam se contradizendo. Então, assim, ó, revisões sistemáticas são os melhores artigos que existem, tá? Porque você vai revisando tudo que já foi feito. O que mais? O princípio 3, protocolo padronizado.
Você vai ouvir que a terapia não pode ser padrão. A terapia não é padronizada. Então, na verdade, assim, ó, a terapia ela tem que ser padronizada, mas tem alguns detalhes. Eu não vou fazer um passo a passo exatamente como está no livro, como está no artigo. Eu não vou fazer exatamente o passo a passo. Eu posso mudar eu vou fazer um acompanhamento com uma pessoa que tem, como por exemplo, um transtorno alimentar. Eu vou ter que tratar a ansiedade, porque isso vem de uma ansiedade. Eu posso avaliar ela, fazer uma anamnese, começar a avaliação a partir de começar a intervenção pela ansiedade ou direto pelo transtorno alimentar. Eu posso fazer uma intervenção com a família primeiro. Os processos serão similares, mas eu posso mudar, jogar uma parte mais para trás ou mais antecipar alguma parte. Não precisa ser exatamente como está nos livros, como manda ali a regra, mas eu preciso seguir um padrão. Por exemplo, se eu vou tratar fobia, a melhor forma de tratar uma fobia é a dessensibilização sistemática. A gente vai olhar mais para frente também, tá? Mas eu posso, por exemplo, tentar fazer uma regressão com a pessoa, o que normalmente não dá certo, tá? O que é bem ruim. O correto é fazer uma dessensibilização sistemática. Então esse é o padrão. A dessensibilização sistemática tem um padrão. Ah, mas eu tenho que usar as mesmas palavras, a mesma coisa, fazendo ao mesmo tempo? Não. Com algumas pessoas é mais rápido, com algumas pessoas é mais lento. Você segue um padrão, ele tem uma espinha dorsal, você segue uma linha. Mas você tem pequenas alterações que você vai, onde você vai, o que vai influenciar é as crenças da pessoa, a crença nuclear, as crenças secundárias, crenças religiosas também podem interferir nisso, tá? Então tem uma série de coisas que a gente vai alterando. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, tá? Por exemplo, vamos supor que você vai tratar alguém que acredita em vidas passadas, em reencarnação. Só que quando a pessoa chega para você, ela fala que ela sabe, ela tem certeza, ela já ouviu falar que um trauma, uma fobia é relacionado a alguma coisa que aconteceu na vida passada dela ou no momento da morte dela. Vamos supor que ela tem medo de água. E ela tem muito medo de água, medo de entrar no rio, no mar. Então, ela acha que morreu afogada na vida passada. Olha, mas a hipnose científica não trabalha com crença em vidas passadas. Não, não trabalha. Mas você pode usar a crença religiosa da pessoa dentro da terapia, sem problema nenhum. Por exemplo, eu tenho que conversar a linguagem do meu cliente, do meu paciente, né? Se eu chegar para ele e falar assim, ó, não, ok, não vamos perder tempo com isso porque não vai funcionar. Vamos tratar esse medo aqui agora. O que importa é aqui agora. Mesmo que você acredite em outras vidas, o que importa é aqui agora. Eu acabei de perder o paciente, tá? Então é o seguinte, eu vou conversar com ele, eu vou explicar as teorias, eu vou explicar quais são as minhas crenças. No caso, Andrei, eu sou ateu, então eu não acredito em vidas passadas. Já acreditei, mas não acredito mais. Então eu vou explicar para ele que existem várias teorias para explicar uma regressão, mas lembrando que eu falei que a regressão não é a melhor das abordagens, né? Não é, tá? O que a gente vai usar aqui é dessensibilização sistemática dentro da regressão. Então é o seguinte, a gente vai usar a parte científica dentro da crença da pessoa, tá? Você vai trazer a crença dela para o contexto terapêutico. Então, o que você vai fazer? Você vai explicar para ela as teorias de regressão de vidas passadas, você vai explicar aquela que você acredita, você vai falar, ó, eu acredito nessa, e deixe bem claro, crença, a gente discute crença, mas a gente não impõe a nossa crença sobre o outro. Se eu, Andrei, sou ateu, não acredito em nada, eu não tenho o direito de dizer para a pessoa que tem uma religião, olha, você está errado, é ridículo acreditar numa religião. Não, eu não posso. Pelo contrário, eu tenho que parabenizar ela por ter essa fé, por ter essa espiritualidade. Eu posso até dizer, olha, eu acredito que eu não tenho esse dom da espiritualidade mais. Mas eu admiro muito isso, muito mesmo. Eu tenho que falar a linguagem dela, trazer a importância dela, das crenças delas para a terapia. Então, o que eu vou fazer? Ao botar ela em transe, ao hipnotizar ela, eu posso mandar ela lá para a vida passada. Eu posso mandar ela para ela trabalhar o momento dessa fobia. E o que vai acontecer? Quando ela vai ver uma água, ela vai ver, não, foi aqui, eu estava na praia, assim, 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 eu morri afogado ali, eu tô com medo, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Você vai fazer a dessensibilização sistemática. Você vai dessensibilizar aquele medo. Mas
e se eu não quiser fazer isso? Bom, eu posso hipnotizar a pessoa, fazer ela ver o mar, ver o rio, ver algum local que coloque esse medo nela. De 0 a 10, qual é a tua ansiedade agora? Tá em 10. Então abaixa. Abaixa, abaixa, e vai baixando até 1. Eu faço a pessoa baixar. Calma que eu vou explicar isso com mais detalhes, tá? Eu vou explicar algumas técnicas bem detalhadamente depois, tá? Mas assim, aqui é só para explicar o embasamento científico, né? E como a gente mistura com crenças da pessoa. Então, basicamente assim, ó. A dessensibilização é uma abordagem científica. Eu vou usar o contexto da pessoa para aplicar a dessensibilização. Se eu fizer ela imaginar o mar, ou se eu fizer ela voltar para a vida passada dela, que ela acredita que viveu, e ela vê o mar lá, não faz diferença nenhuma, tá? Para a mente dela, para o cérebro dela, aquilo tem o mesmo padrão. A emoção, que é como o sentimento reage no corpo, né? Como o corpo reage ao sentimento, é a mesma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela diante do estímulo aversivo. Se ela não tem vidas passadas, ela tem medo de água, eu vou fazer aqui mesmo, né? Nessa vida de agora dela, né? Se ela tem vidas passadas, eu posso trazer o contexto, a crença dela e levar ela lá para a vida passada e fazer essa dessensibilização lá. A dessensibilização é tirar a sensibilidade, é fazer ela se acostumar ao estímulo aversivo. Então, assim, ó, a dessensibilização é uma abordagem científica, é um padrão, é padronizada. Eu vou fazer aproximações sucessivas. Eu vou fazer ela se aproximar do mar, conforme ela vai diminuindo a ansiedade, ela vai chegando cada vez mais perto do mar, até que ela se imagine tomando banho no mar. A dessensibilização sem a hipnose, né, para um medo da água. A pessoa vai ter que olhar para a água, ela vai ter que fazer na torneira, dependendo da intensidade da fobia dela, abrir a torneira e ficar olhando, encher um balde da água, um pote da água e ficar olhando para aquilo, brincar um pouco com aquilo por uns dias. Ela vai ter ansiedade, você vai explicar para ela que ela vai ter uma crise de ansiedade e ela vai ter que fazer aquilo até se acostumar. De repente, ela vai ter que começar a olhar para um rio, olhar para o mar, de longe, ela vai ter ansiedade, e ela vai indo, se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que ela consiga colocar o pé na água, até que ela consiga ir com a água até na cintura. Essa é a dessensibilização sistemática. Aproximações sucessivas. Você vai fazendo a pessoa se acostumar ao estímulo aversivo. Né? É o padrão da terapia cognitivo-comportamental. Com a hipnose, mas é claro que dá para perceber que isso pode levar semanas, meses ou anos, tá? Já vi casos de pessoas que levaram 2 anos para perder um medo de... por exemplo. Então, o que acontece? Com a hipnose, a gente vai fazer isso de maneira mais rápida. Mesmo padrão, é o mesmo processo, tá? É um protocolo padronizado, só que é como se a gente criasse um teatro para a pessoa seguir aquele protocolo. E a gente faz de maneira muito mais rápida, muito mais segura, né? Quando a pessoa tem uma fobia muito intensa, ela tem medo de elevador, tem medo de água, vai chegar um momento que o terapeuta vai ter que ir com a pessoa até aquele local, provavelmente, ou ela não vai conseguir ir. Na hipnose, você está com a pessoa ali, ou online, ou presencialmente, e você controla como ela vai reagir. Então, assim, provavelmente o terapeuta não vai precisar estar perto do estímulo aversivo em algum momento com o paciente. Essa é a vantagem da hipnose. Mas o que eu quero que você perceba é que o protocolo é exatamente o mesmo. Tá? A diferença é que você está fazendo na vida real, e o outro, você está fazendo um teatro. É quase como se fosse um teatro, tem aquela teatralização. Então, assim, e essa teatralização a gente vai trabalhar também, tá? A gente vai usar muito durante o processo terapêutico. Então, a hipnose basicamente é um teatro que a pessoa cria na mente dela, e você vai conduzindo, você é o diretor, o roteirista, o diretor, e a pessoa ali é o ator principal, no caso, né? Então, o processo é o mesmo, é padronizado. Mas a forma como você aplica ele, o contexto em que você aplica ele é que vai mudar. Então, assim, quando alguém diz, não tem padrão na terapia. Tem padrão na terapia. Tem um processo padronizado que a gente precisa seguir. Senão, não é terapia científica. Senão, a gente está inventando coisa e a gente está colocando em risco a saúde mental do paciente. Então, assim, seguir um padrão e envolver a realidade do paciente dentro desse padrão, ok? Quarto princípio, a coleta de dados objetivos. Para fazer uma hipnose clínica, a gente precisa de coleta de dados. Eu comentei numa outra aula que
A maioria, tem hipnoterapeuta que diz que tem 95,4% ou 94,5% de melhora, né? Mas a gente falou um pouquinho sobre a coleta de dados. Ele acompanha isso ao longo do tempo, ele faz essa coleta de dados. A hipnose científica, ela precisa de dados. Né? Tudo que é científico precisa de coleta de dados. Ah, mas eu não quero coletar dados. Ok, você vai aplicar a hipnose científica, você não vai desenvolver ela, você quer aplicar ela no contexto terapêutico. Você não quer desenvolver, você não quer fazer pesquisas. Mas a hipnose científica que a gente tem hoje, ela é baseada em evidências, ela é baseada em dados, ela precisa de coleta de dados. E também, aí, na questão, o quinto ponto aqui, né, vai ter mais um quinto ponto, que é publicar esses dados, publicar tudo isso que foi coletado, incentivar novas pesquisas. Quando a gente faz uma pesquisa, e todo artigo que você lê, que você buscar, vai ter a introdução, o embasamento, a metodologia é a parte muito importante, e a conclusão. Mas a conclusão, normalmente, não chega a uma conclusão final, ela não bate o martelo. Ela levanta mais hipóteses, né? Só que hipóteses cada vez melhores, né? Então, basicamente assim, aquela ligação, novas perguntas. A gente não chega na resposta final, a gente chega em perguntas melhores. E é aqui, na conclusão, que a gente chega nessas perguntas melhores, tá? Por quê? A gente fez uma pesquisa e a gente percebeu, eu fiz um recorte para fazer minha pesquisa, assim. Só que eu percebi que ficou faltando esse detalhe aqui. Então, eu vou colocar lá na minha publicação, no meu artigo, né, sugestões para pesquisas futuras. Aí, ao ler um artigo, você pode ter ideias de pesquisas, você pode ter ideias de experimentos para melhorar aquele artigo. Lembra como se constrói a ciência? A gente vai sedimentando camadas, a gente vai colocando, a gente começa com hipótese, vai para uma teoria, a gente vai testando e testando e testando. Cada vez a gente vai funilando mais o conhecimento, chegando num conhecimento mais específico, mas nunca numa resposta exata, numa resposta final. A gente sempre tem que ir questionando o que a gente conseguiu de resultado. Só que, olhando mais para baixo, cada vez a gente vai chegar opa, olha só, tem essa vertente aqui que não foi pesquisada. Vamos para cá? Ou já lá em cima, no topo da pirâmide, com um conhecimento bem segmentado, sedimentado e segmentado, a gente vai olhar, vai perceber um detalhe num artigo, numa pesquisa. Olha, aqui dá uma pesquisa legal, aqui dá um experimento legal. Opa, eu percebi isso nos meus atendimentos. E isso contempla nesse artigo. E se eu fizer alguma coisa nesse sentido aqui? Aqui é o seguinte, análise empírica. Empiricamente nos seus atendimentos, mas isso não é prova ainda. Aí você precisa criar uma metodologia para testar o que você observou empiricamente. Ao seguir esses princípios, ao seguir esse materiais publicados, divulgados, bons materiais, ao seguir esses procedimentos, esses protocolos, você tem uma prática científica, confiável, baseada em evidências científicas, tá? É muito importante que o seu atendimento seja baseado em evidência. Ah, Andrei, mas eu tenho crenças e eu acredito na hipnose de uma abordagem mais mística. Como eu já falei várias vezes, não tem problema nenhum, mas eu sempre recomendo que você busque, mesmo que você tenha uma crença e você aplique essa crença nos seus atendimentos, eu recomendo que você busque um embasamento científico e aí sim, você pode, com esse embasamento científico, você pode tentar justificar os resultados através da sua crença, mas sempre seguindo práticas que já foram testadas, que já foram melhoradas, que já foram comprovadas, né, que tem eficácia comprovada, ok? Um pouquinho da hipnose científica, das bases da hipnose científica. Muito obrigado por acompanhar essa aula e até a próxima.